Bom, estamos começando aí o 11º, eu acho. Algum número desse? 12º, deve ser o 12º. Meetup remoto de Clojure, organizado aí pelo pessoal do Clojure Brasil e apoio aí da HE Labs, que tá dando essa infraestrutura aí do Zoom para a gente conseguir fazer esses encontros. Hoje o Andrew vai falar sobre Clojure Script, né? Dar um overview sobre a linguagem e mostrar alguns exemplos aí. Então, Andrew pode se apresentar e tocar aí. Obrigado. Com palavra, né? Formal demais. É bem estranho, só quero já dizer aqui que é bem estranho porque eu não estou vendo a carinha de ninguém, porque está no full screen aqui. Então, eu estou falando sozinho, olhando para uma tela em branco. Mas bem, falar um pouquinho sobre conhecendo o Clojure Script, né? A ideia aqui é mais não explicar necessariamente, ensinar a linguagem, mas tem formas melhores disso, mas dar um overview um pouquinho dos porquês, como ela se aplica, né? E uma geral sobre o ecossistema, né? Essa aqui é uma talk que eu acabei ministrando na RuPy aqui há algumas semanas atrás, aqui em Campinas. E calhou, né? Porque, assim, na semana passada a gente teve o Klaus aqui falando sobre regions, sobre Orange Sync, mas acabou tocando bastante nessa parte de front. Então, assim, acho que ficou um gancho bem legal para puxar esse assunto, tá? Eu vou aqui falando como aqui o clima de meetup ele é um pouquinho mais, acho que mais informal, talvez. Se tiver qualquer coisa, assim, vocês pode dar um toque. Vamos lá. Mas falando de Clojure Script, antes de começar o Clojure Script exatamente, eu quero dar um passinho para trás e falar um pouquinho sobre CoffeeScript, né, que acho que muita gente conhece, né? CoffeeScript é aquela linguagemzinha lá bonitinha para browser que muito não nasceu com o pessoal do Rails, mas o pessoal do Rails adotou bastante. E o lance dela é que ela é uma linguagem transpilada, né? Então, um transpiler, né? Uma linguagem que se traduz para JavaScript, né? Então, temos CoffeeScript, alguma mágica acontece e aquilo sai JavaScript, né? Esse é um conceito que a gente ficou bastante, assim, de uns tempos para cá, a gente ficou bastante habituado com esse tipo de coisa, né? Aqui a definição, né, do transpiler, que é só do mesmo jeito que a gente tem um compilador que gera código executável ou um bytecode, que seja uma máquina virtual. A diferença do transpiler é a mesma ideia, só que ele vai fazer uma tradução de linguagem para linguagem. E isso não é nada novo, tá? Isso não é nada novo. Isso aí existe desde 70, 80, tem os primeiros transpilers, como Fortran, se não me engano. O compilador de Haskell, por exemplo, ele tem um modo de transpilação para ser. Então, é uma técnica bem assim, tradicional de implementar O seu microfone ele deve estar mexendo, ou ele está muito sensível, está fazendo muito barulho. Acho que é o zíper da minha blusa, cara. Tá melhor? Tá fazendo muito barulho. Mesmo assim? Se eu ficar aqui? Por causa que eu acho que o microfone está muito sensível. E aí? Oi. Fala de novo. Silêncio absoluto aqui. Agora tá fraco. Já tá fraco de vocês não conseguem me ouvir ou tá fraco de... Tá bem baixo. Alô? Oi, tá baixo. Tá baixo ainda? Sim. Alô? Tá baixo. Tá baixo, tipo, vocês não conseguem me ouvir. Dá pra ouvir, mas quando faz barulho, o barulho é muito mais alto que a sua voz. Nossa, mas tá fazendo barulho ainda? De vez em quando faz um som de como se estivesse
Tipo, é um barulho mesmo. Não tá rolando nada aqui. Sem fone. Hã? Sem fone não rola. Agora tá dando eco. O meu tá dando eco. É. E aí? Tá baixo o som. Ah, meu Deus! Acho que seu fone já era, cara. Sem fone não rola? Oi, Andrew, rola sem fone? Acho que ele foi dar um jeito lá. Alô? Oi. Tá me ouvindo? Sim. De uma forma... Não, eu acho que dá pra tocar, sim. Tá, beleza. Não, que eu só... Eu não sei se vocês ouviram, mas que o microfone do notebook, ele a leva do Mac Air é zoado, o microfone. Ah, entendi. Uhum. Pode mandar bala. Mas beleza, vai. Então, como eu dizendo, botando um pouquinho, né? Um transpiler é tipo, só uma categoria diferente de compiladores que é muito antigo já, tá? Não é uma novidade, vamos dizer assim, na computação, né? Mas ele ganhou muita força recente, porque como pode tipo, constar, né? JavaScript é uma linguagem meio peculiar, assim, né? E não é troll, não, tá? Na verdade, JavaScript é uma plataforma muito poderosa, né? Ela está basicamente em qualquer lugar, né? Porque em todo lugar hoje em dia a gente tem um browser, né? E é a linguagem do browser. A gente não tem isso, não é nenhuma escolha. É a linguagem que a gente usa para implementar qualquer coisinha mais simples que seja para aplicações já mais avançadas, como, sei lá, um Gmail da vida. Ela chegou no ponto de hoje estar num servidor também, né? Com o advento do Node.js. Você pode criar aplicações server-side. Você pode criar aplicativos móveis com o JavaScript, seja com soluções como, por exemplo, Cordova, que é basicamente um mini browser escondido, seja com coisas, com tecnologias como React Native, onde você realmente tem uma solução meio híbrida entre nativo, mas que, sei lá, 80% do seu código é JavaScript. A gente chegou a um full circle, né? Tipo, a gente fechou aí com que a gente pode criar aplicações nativas, né? Desse mesmo critério, vamos dizer assim, de mobile, a gente pode criar para o desktop também, né? Para quem aqui usa o Atom, por exemplo, ele é totalmente escrito em JavaScript, né? Ou, sei lá, o Slack, por exemplo, uma ferramenta muito difundida também. Ele é construído só com tecnologia web, mesmo que é um binário que você inicia ele à parte, independente de qualquer browser. Tem uma outra coisa que está, uma onda assim, que está tomando, que é a ideia da internet das coisas, né? Que é aquela ideia de você ter código rodando na sua geladeira, na sua torradeira. Há quem ache isso uma boa ideia, né? Eu talvez tenha assistido muito Terminator, então eu fico meio apreensivo com esse tipo de coisa. Mas, devido a restrições de processamento, memória e a qualidade dos interpretadores das VMs de JavaScript que a gente tem hoje, ela acaba sendo um nicho muito interessante. Então, assim, você pode usar JavaScript para implementar código rodando em dispositivos embarcados. E a nova moda, né, serverless, que é um termo horrível, mas é uma ideia muito interessante, que a gente tem, acho que o maior exemplo é o AWS Lambda, que é a ideia de você escrever só uma única função, que eles chamariam, né, mas uma única pedacinho de funcionalidade que roda sob demanda, né? Então, em vez de você ter um servidor rodando uma aplicação inteira, você cria só uma feature dela, né? Tipo, cria esse registro, processe este arquivo e ele vai ser executado sob demanda.
que só abre casos de uso assim, bem interessantes. E, embora citando aqui a solução da Amazon, você tem a escolha de usar outras linguagens, mas, por via de regra, a melhor suportada e a que resolve, que, vamos dizer assim, tem... as restrições se encaixam a maior número de problemas é JavaScript. Os trade-offs, né? Falei restrições, mas seriam os trade-offs dela. Normalmente você vai para uma abordagem JavaScript. Só que a linguagem, ela não, né? A gente já faz muita piada às vezes, né? Porque no fundo a linguagem ela tem muitas armadilhas, né? Então aqui vai o slide obrigatório, sempre que a gente comenta sobre isso, sobre o JavaScript e o JavaScript Good Parts, né? Mas assim, mesmo assim, não, de novo, né? A minha ideia é que não tô criticando assim, de trollando a linguagem, nada disso. Mas assim, mesmo praticantes experientes reconhecem que sim, tem coisas que poderiam ser melhor, vamos dizer assim. Um outro ponto que eu colocaria de JavaScript é que hoje a gente tem uma evolução um tanto instável dela, né? Muito bacana que ela está evoluindo, né? A gente vê aí o ECMA 6, já a conversa sobre ECMAScript 7, então muitas das coisas que até que surgiram no próprio CoffeeScript estão voltando para a linguagem, e isso é super positivo. Só que, né, temos um problema, que ela é regida por um comitê, que é necessário no contexto que ela está, porque temos várias implementações concorrentes da linguagem, né? Temos vários interessados, temos aí Facebook, Google, Microsoft, Apple, Mozilla. Então a gente tem vários players grandes. Então, assim, é necessário no porte dela ter esse comitê para todo mundo concordar num padrão. Mas o problema é que isso gera uma certa lentidão no desenvolvimento, né? É um custo que se paga. Todo mundo tem que concordar em alguma coisa antes de todo mundo poder bater o martelo naquela coisa. E o que acontece é que muitas vezes a gente tem as implementações de uma feature que seja, ela vão estar em um browser, não vão estar no outro, vão estar funcionando no Node, mas não vão estar funcionando no browser. E a gente chega naquele campo minado, né? Que a gente, acho que já viveu a época de bater muito na Microsoft, né? Com o Internet Explorer 6 aí. Conhece, né? Que é aquele campo minado que você não sabe mais o que você pode usar, o que você pode e o que você não pode usar. Então, assim, é o mal necessário ser dessa forma, mas não quer dizer que seja um mar de rosas, né? As diferentes implementações. Então, uma coisa que acontece muito, que se tornou assim, uma prática comum na indústria, para quem trabalha com JavaScript, é você ter JavaScript transpilando para o JavaScript, né? Que é meio engraçado. Mas a ideia é você pegar um JavaScript do futuro, vamos dizer assim, entre aspas, por exemplo, ECMA 6, que ele não é implementado completamente no browser, em todos os browsers, e pegar ele e ele transformar para um JavaScript que funciona em todos os browsers, né? Que é uma implementação mais antiga, né? O ECMA 5, o ECMA 4. Além disso, a linguagem, de novo, bacana que ela está evoluindo, mas assim, é inegável que se você programava JavaScript alguns anos atrás e está voltando agora, por exemplo, é assustador, assim, porque, tipo, é uma outra linguagem, né? A gente tem um monte de coisa, arrow functions, string interpolation, destructuring. Isso aqui foi um apanhado que eu peguei, acho que do site do Babel mesmo. E assim, realmente, a linguagem ela se expandiu muito, né? Tem muita coisa. Então, de novo, você está aprendendo uma nova linguagem. E isso acaba gerando uma janela de oportunidade para, por exemplo, linguagens como TypeScript, como Elm, ou no caso, que é o que eu proponho, que é ClojureScript. Por quê? Se você já vai ter esse tooling todo, você vai ter que transpilar uma linguagem, né? Você já tem a ideia de você estar fazendo algo que não é aquilo que está exatamente rodando no browser. Você já está tendo que aprender toda uma sorte de funcionalidades, fora questões de
de bibliotecas novas. Poxa, você pode ficar no JavaScript, mas você pode aproveitar, né, o esforço e tentar pegar alguma coisa diferente com um propósito mais focado, né? Tentar pelo menos mitigar os problemas que a gente tem com o JavaScript em si. Até aí, tudo bem? Show. Tranquilo. Show. Por que ClojureScript? Né? Como o próprio Rich Hick, que é o criador de Clojure, diz, né? Porque Clojure é muito massa, mas JavaScript tem alcance, né? Que é tudo isso que eu falei. Essa questão de JavaScript está em todo lugar, tem esse poder todo, né? Dá esse mundo de possibilidades para a gente, mas com uma linguagem bacana como Clojure. Então, falar um pouquinho sobre Clojure, né? Vale citar, ClojureScript ela é um dialeto de Clojure, tá? Então, ela não é exatamente Clojure, ela é 90% Clojure, tá? Tem umas diferenças que eu vou comentar mais à frente. Mas vamos partir de Clojure em si. E Clojure, para quem não conhece, que eu acho que a gente está aqui no Meetup, todos já deve ter ouvido falar, é só como um lembrete, né, para quem estiver assistindo ou o que for, Clojure é um Lisp. Né? O que significa? Vou mostrar que não é nada de outro mundo. Aqui a gente tem um programa que é um Hello World inteiro em Clojure, tá? Então, o que é a ideia? A gente tem essa string, né? Tudo que está entre aspas é uma string, e você sempre vai avaliar aquilo, certo? Então, quando tu avalia essa string, ela vai retornar ela mesma. Legal. E a gente vai usar isso, a gente tem outros tipos de estruturas de dados mais ricas, né? Por exemplo, aqui eu estou usando aqui eu não atualizei aqui o reply, né? Mas tudo bem. Mas a ideia é que, por exemplo, que eu tenho mapas, eu tenho mapa, eu tenho as keywords aqui para descrever as chaves desse mapa, eu tenho valores como string, eu posso ter valores mais complexos, né? Como um vetor, que por si ele pode ter elementos recursivos, né? Tipo, pode ter um mapa com vetores, a gente tem números, a gente tem sets, né? Que é um conjunto tipo matemático, né? Que você só tem, cada elemento só pode aparecer uma única vez. Então, assim, se você pegar e parar para olhar isso, se você vem, por exemplo, do meio você conhece mais JavaScript, vai ver que isso aqui não é muito diferente de um JSON, né? Então, até então eu não expliquei nada diferente de um JSON. É um JSON mais rico, porque eu tenho estruturas, eu tenho formas de representar dados que eu não tenho em JSON. Agora aqui um programinha um pouquinho mais interessante. Aqui é uma soma em Lisp, né? Então aqui a gente vê os famosos parênteses, né? Para quem já viu muita piada com Lisp, faz muita piada com parênteses. E, de novo, é essa ideia de a gente sair avaliando. A diferença é que aqui eu tenho sempre o primeiro elemento dessa... o parênteses é uma lista, né? Então, o primeiro elemento dessa lista é uma função. No caso, soma. E todo o resto são os argumentos. Certo? Opa. Todo o resto são os argumentos. Achei que ele ia retornar o resultado. Mas beleza. Então, isso aqui é uma chamada de função em Lisp. E aqui eu estou definindo uma função. Né? Por exemplo, estou definindo uma função greet, né? Que seria... me fugiu a palavra agora, mas cumprimentar, né? Cumprimento. Então, dfn seria a definição. Aqui uma coisa que tem, por exemplo, do Python, né, que é a gente colocar uma string com a documentação descrevendo o que aquela função faz ou não. Todos os argumentos, né, no caso a gente só tem um, que seria o nome, e o corpo da função mesmo, né, que eu estou concatenando as strings hello e o nome. Legal. Então a gente sabe definir função. E isso, normalmente, por exemplo, quando a gente pensa em JavaScript, isso é uma coisa da linguagem, né? Assim, tipo, o compilador lê aquilo e faz alguma maracutaia para saber que ele está criando uma função. Mas aqui uma coisa interessante, que é
é o porquê dos parênteses, né, que a gente fica zoando. É que, se você notar, o próprio ato de eu definir uma função é a descrição de uma estrutura de dados, certo? Então aqui, olha, eu tenho listas, ou vetores, no caso dos argumentos. Eu tenho símbolos, né, que são define, greet, name. O próprio implementação é feito com símbolos. Eu tenho strings. Então, aqui não é muito diferente daquele exemplo anterior. É como se a gente é o ato de a própria linguagem ser escrita com as estruturas de dados daquela linguagem. É como se você conseguisse programar JavaScript usando só JSON. Tá? Fala, poxa, mas por que isso é legal? Porque isso abre um mundo de macros. Então, o que é a ideia de uma macro? Não vou entrar, porque isso é uma talk por si só, né? Mas, justamente pelo fato da linguagem ser definida nas estruturas da própria linguagem, eu posso ter uma função qualquer que pega código e cospe código. E com isso a gente tem, por exemplo, metaprogramação. Né? Então, assim, é por isso que há parênteses para dar com pau na linguagem. Um exemplo, mas tá bom, por que você vai querer usar um negócio tão maluco quanto isso? Vou dar um exemplo. Esse exemplo deve ser familiar para alguns de vocês. Vou resolver um seguinte problema, que é assim, eu vou retornar todos os resultados de um termo de busca, acumulando resultados de páginas, imagens e vídeos, ou seja, eu vou sair fazer várias buscas diferentes, em múltiplos servidores, vou ter vários servidores de páginas, vários servidores de imagens, vários servidores de vídeos, e pegar o mais rápido de cada um. E acumular isso tudo e retornar. Mas ainda vou ter um timeout disso tudo, para, se caso tiver alguém que estiver muito, muito, muito lento, mesmo assim, eu vou ter um tempo de resposta bom. Para quem já está familiarizado com esse enunciado, é um Hello World, vamos dizer assim, de Golang, né, de uma apresentação do próprio Rob Pike, que é o criador da linguagem. Que é toda uma ideia que é a ideia do Core Async que a gente viu na semana passada, né? Que é o mesmo, é um código equivalente implementado em Clojure. Assim, ou seja, a gente tem toda a funcionalidade de uma linguagem implementada via uma biblioteca em Clojure. E a gente usa isso isso é feito através de macros, né? Não vou falar muito sobre Core Async, porque o Klaus já fez um bom trabalho com isso na semana passada, então quem não viu, veja o vídeo. Mas é a ideia de, poxa, conseguir um modelo de programação bem legal, sem callbacks e tal. Mas o mais interessante que eu quero apontar aqui é nem só a feature que, por exemplo, o Core Async, no caso, trouxe pra gente, mas a questão de extensibilidade da linguagem. Então, poxa, isso já é uma coisa que, por ser um Lisp, eu ganho em termos de, comparado, por exemplo, a simplesmente usar JavaScript. Que eu tenho uma linguagem extensível a esse ponto, que eu posso definir novas linguagens em cima dela mesma. Um outro exemplo a citar, eu posso, por exemplo, Clojure por padrão não tem pattern matching, mas você tem uma biblioteca que cria pattern matching em cima, que é o Core Match. Existe uma outra biblioteca que é o Core Logic, que da mesma forma cria uma linguagem lógica, tipo um mini Prolog em cima de Clojure, né? E, tipo, as possibilidades são infinitas, né? Então, você basicamente pode moldar a linguagem independente do que o compilador dela, né, padrão, vai te oferecer, né? Então, nesse ponto, você pode ter a linguagem que você quiser. Até que tá ok? Sem nada muito esotérico? Se alguém tiver alguma dúvida, o Zoom tem uma ferramenta, se você for em participantes, para levantar a mão. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí durante ou qualquer coisa, só levantar a mãozinha aí que eu paro o Andrew aqui e aí vocês podem falar. Andrew, tem 9 participantes já aí. Show.
Assim, eu vou pausando e vou perguntando, porque, de novo, eu tô vendo a tela do Keynote só, então é meio desconfortável. Mas, beleza, então qualquer coisa, vamos pulando. Bacana, bacana. Vamos Vamos na lá. bala. Uma coisa do Clojure citar, né, que ela é especialmente focada no paradigma funcional, né? Ela não é pura como o Haskell, mas ela tem uma grande ênfase nisso, né? Mas, por exemplo, JavaScript também é funcional, porque temos funções e tal. Sim, concordo. Mas, em especial, Clojure tem uma opinião bem forte, né, nesse caso, que ela favorece imutabilidade. E uma forma especial de ela conseguir isso é com o que a gente chama de estruturas persistentes, que não tem nada a ver com persistir em disco, por exemplo, né? É a ideia de que... aqui tem um exemplo. Que eu tenho, por exemplo, esse let v1 e 2, né? Então, assim, eu criei um vetor com valor 1 e 2. Opa, tem aqui, tenho ele com highlight. Criei um vetor com valor 1 e 2, certo? Daí, se eu imprimir esse vetor, ele vai mostrar o 1 e o 2. Até aí tudo esperado. Se eu imprimo ele com o valor 3 adicionado, onde é a função que a gente adiciona elementos num vetor, ele vai mostrar 1, 2 e 3. Mas a gente imprimiu o vetor original, ele continua com 1 e 2, né? Tipo, ele não mudou. Então, isso é justamente essa ideia. Tipo, a gente não vai alterar os valores originais. A gente sempre vai, entre aspas, criar uma cópia, né? Só que a ideia de a estrutura ser persistente é que por baixo dos panos ele tem um post de um algoritmo que ele organiza tudo como uma árvore. Então, nosso vetorzinho aqui V, ele aponta para o valor 1 e o 2. Quando a gente faz aquele conge e cria a segunda versão desse vetor, ele não copia o vetor inteiro. Ele tenta reaproveitar o máximo da estrutura original e só adiciona a estrutura, só adiciona o extra, né? No caso, o valor 3. Né? Então, com isso, assim, a gente consegue ter uma performance muito boa e o uso de memória também não vai explodir como se a gente estivesse copiando tudo, né? Então, assim, ele torna estruturas persistentes, né, esse tipo de estrutura de dados, ela torna praticável esse tipo de como posso dizer, dessa forma de escrever código, né? Para quem está antenado na comunidade de JavaScript, vai ver que, por exemplo, isso é a forma recomendada de se trabalhar com React, que acho que é um dos 2 ou 3 grandes bibliotecas de front aí, é utilizar o Immutable.js. Inclusive, é uma recomendação avançada de performance no site do próprio React, que é utilizar o Immutable.js. E esse Immutable.js é uma biblioteca em JavaScript nativo que implementa essas estruturas de dados, né? Então, a gente pode imaginar, nesse caso, que se você quiser programar desse super jeito de se trabalhar, ClojureScript é quase como, tipo, de novo, né, é uma DSL para a forma recomendada de se trabalhar com React, porque todas as estruturas de dados de ClojureScript já são a fonte de inspiração, na verdade, do Immutable.js. E por que isso funciona especialmente com React, né? Porque a gente está falando do React. Só que é uma simplificação da arquitetura, vamos dizer assim, a arquitetura padrão dele, né? Que é o Flux, que é a ideia de você ter um store, que alguma coisa você vai renderizar os dados que estão dentro desse store, e isso vai gerar uma view, que daí o usuário vai interagir, vai clicar no evento, vai editar lá vai clicar no botão, editar uma caixinha de texto que vai disparar uma ação que deve ter alguma coisa que vai usar essa ação para modificar um storage, né? E assim, se vocês notarem, isso daqui é justamente
uma visão funcional de UI. Então, assim, não é uma coincidência que as estruturas imutáveis e persistentes de um Immutable.js casem tão bem com o React, ou então porque a comunidade ClojureScript acaba tendo tanta afinidade com o React em si. Quer dizer que só serve para React? Não. Mas, assim, também para quem estiver chegando aqui para ClojureScript em especial, vai ver que a gente fala muito de React é por causa disso, porque as duas ideias se casam perfeitamente, né? Porque se você ver, você consegue imaginar que o Store é uma estrutura de dados, quando você renderiza, né, que seriam os seus componentes do React, são como se fosse uma função dos dados do seu storage para um HTML. As ações é como se você pegasse uma ação, aplicasse uma função de modificação que retornasse o novo valor do store, né? Mas, poxa, vocês estão utilizando o React, né? Como que isso acontece, né? Porque isso também é um outro ponto, assim, que é considerado no design de ClojureScript, que é a linguagem ser simbiótica. O que eu quero dizer é que, assim, ClojureScript, assim como Clojure, ele não esconde aonde está. Lembra que eu comentei que ClojureScript é um dialeto de Clojure, que ela não é 100% Clojure? Ela é bem próxima, mas tem umas coisinhas diferentes. É justamente por isso, porque Clojure roda na JVM. ClojureScript roda num motor de JavaScript. JavaScript é diferente de Java. Então, logo, como a linguagem ela não te esconde onde está, as linguagens vão ter essas diferenças, né? Mas por que ela optou por ser simbiótica? Justamente para você conseguir utilizar tudo que aquela plataforma tem a oferecer, né? Como que isso se dá? Por exemplo, as strings em ClojureScript, no caso, elas são as strings JavaScript. Toda string de JavaScript tem um ponto length. Então, você pode pegar e chamar ponto length numa string. Então, assim, o fato de você... Opa! Uma coisa? Então, pode continuar. Tá. O fato de você colocar o pontinho lá antes do nome da função é um sinal para o compilador falar, olha, amigo, pega e roda, não faça nenhuma maracutá em cima, chama direto isso aí é um método de um objeto JavaScript. No caso da string. No caso de ClojureScript, uma coisa que ele cria é esse JS. Isso aqui eu não mostrei, mas tudo que é alguma coisa barra alguma coisa é um namespace, né? Então, assim, eu estou usando a função alert do namespace JS. JS é um namespace especial que o compilador de ClojureScript coloca, que ele dá acesso a tudo que é global no ambiente que você está rodando, né, em JavaScript. Então, por exemplo, se eu estou no browser, todo browser tem uma função alert. Então, eu quero dar um alert hello world, coloco aqui JS alert. Podia usar JS console, JS window, JS document, que estaria disponível para a gente. E o outro caminho também é válido, né? Tipo, eu mostrei coisas de agente do ClojureScript consumindo coisas feitas em JavaScript. Mas a gente pode fazer ao contrário. A gente pode implementar algo em ClojureScript e disponibilizar para JavaScript, né? Por exemplo, aqui eu criei um namespace, né? Que é my namespace. E eu coloquei, antes de colocar a função, eu coloquei essa tagzinha aqui, export. Isso também mais uma vez, um sinal para o compilador de ClojureScript falar, olha, não faça nada mágico com esse nome, porque eu vou querer usar ela de fora. Legal. E daí o que você faz? Como que você chama esse método? Essa função? No JavaScript, você vai ter um my.namespace.hello. Então, é uma função JavaScript como qualquer outra. Então, com isso, você consegue ter os dois lados. A gente consegue usar coisas bem maduras e poderosas do JavaScript, como, por exemplo, o React. E você pode implementar, por exemplo, um algoritmo ou criar componentes que seja em ClojureScript e usar e integrar com algum código legado, por exemplo, em JavaScript.
Então você consegue até usar essa artimanha para fazer algo mais incremental na sua infraestrutura, caso você tenha esse interesse. De novo, falei muito do React, né? A Clojure tem algumas bibliotecas meio famosas por serem tipo wrappers de React, né? Aqui eu estou citando essas três, acho que são as mais difundidas, né? O OM, o Regent, que o Clausus demonstrou na semana passada. Também tem esse Run, que é bem bacana. Assim, só para citar a diferença entre eles, assim, o Run seria tipo o mais minimalista, então ele é o mais pertinho do que é o React, sabe? Eu vou pegar o React e vou dar só uma carinha de Clojure Script para ele, sabe? Então ele é bem perto do metal. Já o OM seria o outro extremo, falar, olha, vou criar um negócio aqui que eu vou tentar resolver muitos problemas de interface que existem. Se você for implementar um SPA, vai ter N problemas, e o OM ele tenta complementar, não só fazer o wrapper do React, mas complementar ele de forma a resolver esses vários problemas. Então também a curva de aprendizado dele é bem maior, tem muito mais coisa envolvida. O Regent eu vejo ele mais ou menos como um meio termo, porque ele até que não é necessariamente o meio termo entre os dois, mas assim, ele coloca uma camada um pouco maior do que o Run para ficar realmente com cara de Clojure Script, né? Então, vocês viram os exemplos da semana passada lá, eles eram bem próximos do que é você fazer qualquer coisa em Clojure Script. Nem parecia que era uma interface, né? Então, esse é meio que então, assim, ele coloca bastante coisa, né? Para ter vamos dizer assim, essa ergonomia no uso, mas também ele não tenta tomar tantas decisões, tantas opiniões como o ON, por exemplo, né? Então, por exemplo, ele fala, até aqui tem meu átomo especial do Regent para você colocar, mas como você vai usar, fica a seu critério. O OM, no caso, já tem uma opinião um pouco mais forte. Da linguagem, isso que eu queria dizer agora. Alguma dúvida, alguma coisa? Senão eu vou começar a falar sobre o compilador em si. Andrei? Sim, não sei quem é que está falando. É Renan, cara, prazer aí. Eu queria só Renan. fazer uma pergunta. Diga. O seu último slide aí, você comentou do OM, do Regent e do Room. Isso. Pelo que eu sei, concordo com o que você disse sobre as três bibliotecas, mas é mais uma pergunta mesmo. Pelo que eu sei, o David Nolan, o cara que criou o OM, eu acho, ele fez, no começo, o que o cara fez basicamente foi pegar toda a ideia de imutabilidade, de comparação que o Clojure tem e foi colocar no OM. Aí depois disso ele foi criando para frente. O Room, ele tem isso, porque o Reagent eu sei que tem isso bem forte. E o Room, ele ainda continua nisso ou ele é só que nem eu já vi a galera fazendo Clojure Script com o Node.js? Ele é aquilo ali só, é só simbiótico mesmo? Ou ele muda bastante a biblioteca? Essa é a pergunta. Assim, o do Run, tipo, dos três, o que eu cheguei a usar foi o OM e o Regent. O Run mais acompanha por fora. Pelo que eu sei, ele acho que ele não chega a ter, acaba usando o ato. É porque, assim, os casos de uso que eu vi do Run é muito, por exemplo, usando o DataScript. Porque ele foi o criador do DataScript que criou o Run, né? Então, nesse ponto, acho que ele não tem nada específico, tipo, cara, se vira. Assim, por baixo dos panos, ele coloca essas otimizações que, por exemplo, o OM e o Regent fazem, né? Porque essas otimizações que o David Nolan iniciou, né, no React, isso aí são próprios ganchos que o React te dá para fazer, olha, eu vou comparar esses dois componentes, vou comparar esses dois estados para ver se eu tenho que renderizar, certo? Isso é uma coisa do próprio React. Tipo, você pode ir lá no JavaScript pegar e implementar isso, né? Então, assim, ele coloca esses ganchos, mas até o que eu sei, ele não tem nenhum grande modelo assim em cima, sabe? Nada muito rebuscado em cima. Sinceramente, acho que é só os próprios props do React. Entendi, obrigado. Tranquilo. Mais alguma? Então, vou dar continuidade aqui. Falar um pouquinho sobre o Google Closure, né? Que dá bastante confusão porque a pronúncia é a mesma, né? De Clojure e Clojure. Mas o que é? Esse vamos dizer
assim, secret sauce, né, do ClojureScript. O Google Closure ele é várias coisas, na verdade. A primeira delas é uma biblioteca padrão. O que eu quero dizer com isso? Alguém que acompanhou todo o drama que rolou, acho que um dos últimos grandes dramas foi o Leftpad, que basicamente, só relembrando, né, foi o que aconteceu umas semanas atrás, mês, não sei quanto tempo faz, mas foi recente. Deu alguma treta lá com o pessoal do NPM, deletaram lá uma lib que era bem bobinha nesse caso, né? Bem bobinha assim no sentido que é bem simples a funcionalidade, que é fazer um padding à esquerda, como o próprio nome diz. E removeram aquilo e basicamente crashou metade do ecossistema inteiro, né? E daí muitas piadas foram feitas, muitas trollagens com a comunidade JavaScript, com Node, com NPM foram feitas, como de praxe. Mas, no fundo, isso é um sintoma, na minha opinião, isso é um sintoma de um outro problema que existe com o JavaScript. Que é assim, por exemplo, isso é uma coisa que não acontece, ou não acontece tanto com a gente, programa, sei lá, em Ruby, Java, o que seja, porque a gente tem uma biblioteca, né? A gente tem esse mínimo de funcionalidades, que é coisa que o JavaScript não tem. Ele tem as coisas para resolver DOM, mas as funcionalidades, por exemplo, manipular strings, por exemplo, em JavaScript é bem pobre, né? Se comparar com qualquer outra linguagem. E não existe hoje já foi conversado, né, mas não existe oficialmente uma estandarização dessas utilitárias, né? E no caso, o Google Closure, ele provê uma biblioteca imensa justamente dessas coisas, desde facilitadores de manipulação de DOM, seja manipulação de eventos, seja utilitários para trabalhar com data, número, strings, todas essas pequenas coisinhas, né? Claro, coisas mais interessantes, você vai pegar uma biblioteca externa, mas você já tem uma base comum, né? Que é bem bacana. Só que, assim, um dos temores disso é que, assim, é muito código, né? É muito código isso, né? Por isso também é um outro ponto de muitas bibliotecas JavaScript elas serem bem minimalistas, porque elas vão justamente tentar evitar, por exemplo, criar um payload muito grande para o browser ter que baixar por N razões de performance. Então, o Google Closure também ele é um compilador que funciona em conjunto com essa biblioteca padrão, né? E ele trata isso através de Dead Code Elimination, né? O que é o Dead Code Elimination? A ideia, imagina assim, que tudo que é essas bolinhas azuis são as bibliotecas do Google Closure. E o verdinho aqui é a nossa aplicação. Quando o compilador ele vai passar, né, ele é um compilador de JavaScript para JavaScript, né? Ele vai ler todo esse código JavaScript, ele vai identificar o que é usado, o que não é usado, e vai simplesmente descartar o que não é usado, certo? Então, o que acontece? A biblioteca padrão do Google Closure, ela tem uma definição específica de módulos, porque, na verdade, ela é bem mais antiga às propostas de AMD e qual que é aquela outra? CommonJS, né? Ela é bem mais antiga que isso, então ela tem uma própria deles. Mas tudo que está escrito utilizando esse sistema de módulos dele, ele consegue fazer esse tipo de análise. Então, assim, é um código que é bem chatinho, é uma puxa de uma feature, mas é um código bem chato de você escrever na unha, o código JavaScript para o Google Closure. Mas, como a gente está escrevendo em ClojureScript, esse é o trabalho que o próprio compilador do ClojureScript faz. Ele gosta de um JavaScript compatível com o Google Closure para a gente ter esse tipo de funcionalidade. Então, por exemplo, a gente tem toda a biblioteca do ClojureScript, toda a biblioteca do Google Closure, e a gente só paga o preço daquilo que a gente realmente usa.
Uma outra feature que é relativamente recente para o compilador do ClojureScript, que é o uso de Cross-Model Code Motion, que é um nome bem pomposo para esse tipo de coisa, que é uma feature também do Google Closure. Imagina que você tem de novo, né? Os azulzinhos aqui são as bibliotecas e o código comum. E você tem, na verdade, você não tem um único ponto de entrada, você tem vários pontos de entrada, né? Você tem, por exemplo, um site público e um admin dele, né? E público todo mundo vai ter que usar, o admin vai ser um público bem menor. Então, assim, você quer otimizar o quanto de código cada um baixa, certo? Então, você tem um arquivo aqui, cada corzinha é um arquivo, tá? Então, você tem um arquivo só, um monte de funçõezinhas aqui, azul, que é a biblioteca, o verdinho, que seria o público que você escreveu, o admin é o amarelinho. O que o compilador do Google consegue fazer? Ele consegue rastrear as dependências de cada um e ver, olha, são o público que só o público usa é até esse ponto. Já o admin, ele usa exclusivamente até esse ponto. E o azul, os dois usam. Então, assim, todo esse código vai entrar, mas é só até esse pedaço que ele é usado. E ele consegue desmembrar esses arquivos e mover entre si para não virar só esses poucos pacotes, né? Então, você conseguiria ter só uma bibliotequinha comum entre os dois e, por exemplo, no site público só teria a parte pública, né? E, de novo, imagina que esse azulzinho tivesse todo em um arquivo só definido, sabe? Ele saberia remover esse cara e mover entre arquivos na hora de empacotar, sabe? Então, é uma feature bem avançada. Que, se sua aplicação é um SPA bem parrudo, isso pode ser interessante, né? Por exemplo, tiver uma feature que é pouco usada, mas tem muito código, né? Não ser sempre que você vai ter que pagar esse preço. Então, assim, são coisas, né, bem bacanas do compilador, que isso existe para JavaScript já há anos, né? Tanto que o Google Closure é a ferramenta utilizada pelo Google para escrever as ferramentas deles, para escrever as aplicações dele em JavaScript, mas é burocrática, meio chatinho de usar, e o ClojureScript ele deixa isso transparente para a gente, né? Então a gente vai, ClojureScript passa essa mágica, e ele faz para a gente. Um pouquinho sobre ferramentas, na verdade é só um mero lembrete aqui. Editores, a gente pode usar qualquer editor bacana que as pessoas gostam, né? Por exemplo, Emacs, IntelliJ, que é no caso que eu acabo utilizando, Atom, tem uns valentes, tipo o André, que eu acho que usa o Vim, e funciona bem. Tem que ser corajoso. Tem que ser leve. Então, assim, você pode utilizar a ferramenta, o seu editor acho que todos os grandes editores hoje eles conseguem integrar bem com Clojure e com ClojureScript. Basicamente, se integra com Clojure, você deveria conseguir integrar com ClojureScript bem. Para quem não é do mundo Clojure ainda, né, espero que seja logo, né, saiba marca esse nome, que é o Lingen, que é a nossa build tool. Então, as más línguas diriam que isso também é uma melhoria em volta de você programar qualquer coisa em JavaScript, que em vez de você ter que ter 5 build tools diferentes, você consegue resolver tudo com uma só, com muita configuração, muito plugin, mas com uma só, já é um progresso. E uma coisa bem legal é o Figwheel, que é uma ideia que eu vou mostrar daqui a pouco, que é para você fazer live reload de código, que é nesse momento. Legal, legal. Bom, vocês estão vendo minha tela, né? Espero. Só acho que para mostrar, né? Aqui é o Lingen, esse aqui é o meu arquivo de build, aqui tem a descrição de todas as configurações que são necessárias, dependências que eu preciso, né, para rodar meu projeto. E aqui, vamos lá. Aqui eu estou utilizando o on, simplesmente porque para ser diferente da semana passada, só precisa ver a carinha de alguma coisa diferente, tá bom?
tá bom, o que eu posso fazer aqui de legal? Aqui já está rodando nessa aba a nossa aplicação, Hello World, certo? Então aqui, de novo, vou passar bem por cima, porque a ideia não é falar sobre OM específico, mas sobre o tooling, sobre o workflow. Então aqui eu estou definindo um componente aqui, com uma string estática aqui de Hello World, né, que é o que a gente está vendo aqui. Deixa eu ver os elementos. Ó, é muito JavaScript porque eu estou no modo de desenvolvimento, né? Então ele não aplica aquelas otimizações que eu falei, mas já mostro como que ficaria isso em produção. Mas ó, tá vendo? Aqui, acho que é mais fácil eu mostrar, talvez por aqui. Ó, tá vendo aqui? Aqui é o JavaScript gerado. Então, ó, para que meu namespace core é esse carinha aqui, que ele só descreve, tipo, a gente dá o require nele, ele vai só iniciar o carregamento de módulos do ClojureScript, do Google Clojure, e aqui é todo o código de JavaScript de dependência. Então, ó, tem aqui o Transit, eu tenho o próprio ClojureScript, eu tenho o próprio o Google Clojure, né? Então, ó, um monte de módulos, um monte de código. De novo, que está aqui exibido por causa que está compilado para desenvolvimento, né? Então, inclui tudo porque a gente pode trabalhar de forma iterativa. Eu tenho um REPL que funciona, que é muito bacana. Então, eu posso fazer aquele 1 mais 1. Certo? Você viu que vocês conseguiram perceber que ele demorou um pouquinho, né? Por quê? Porque, na verdade, ele pega esse cara, ele compila para JavaScript, joga no browser e devolve para exibir o resultado, não é? Por exemplo, eu consigo dar um print ln e ele printou. No caso, acho que meu REPL está rodando aqui. Então, deixa eu limpar. A gente vai ver. Certo? Então, assim, ó, eu estou executando o código aqui no meu editor e ele já está apresentando aqui no console do browser, por exemplo, não é? Então, eu posso pegar, mostrei aqui uma string, mas eu posso pegar e mostrar aqui um vetor, né? 1, 2, 3. Só que olha que legal, por exemplo, aqui, esse println, ele faz o que o Clojure faz, né? Que no caso, ele pega o argumento, transforma numa string e imprime, né? Então, ele imprime aqui no REPL e porque eu habilitei, ele imprime no console também. Mas existe, por exemplo, uma função chamada .log, né, o console.log, né, que a gente está acostumado no browser, por exemplo. Você pode pegar aqui, né, console, desculpa, que eu esqueci que eu estou programando, que eu já... Ó, o hábito, faz tempo que eu não escrevo JavaScript, hein, gente, vocês não reparem. Certo? Que é a forma de eu logar em JavaScript. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo exatamente aqui, só que a partir do ClojureScript, né? Deixa eu fazer com uma string primeiro. Né? Agora eu usei, não o println, mas usei o log direto. Então, eu estou fazendo um interop com o ClojureScript. Por exemplo, olha que legal. Aqui, você lembra quando eu dava um println 1, 2, 3, ele mostrava 1, 2, 3, porque transformou aquilo numa string, né? Antes de dar o print. Mas se eu roda aqui, passando o vetor direto, daí é uma coisa que o console de JavaScript tem nos browsers, é que ele printa o objeto JavaScript, né? Então, assim, aquela coisa que eu falei que é toda uma árvore de nós e tudo aquilo, a gente consegue ver aqui, ó, que é um objeto especial. Ó, isso aqui é a implementação desse vetor rodando.
No outro caso, eu consigo fazer isso daqui, se eu não me engano. Não sei se funciona com vetores. Funciona. O que é? Aqui eu só falei assim, olha, compilador, a próxima coisa que você for gerar, em vez de você gerar ClojureScript, gera o JavaScript direto, eu não quero mágica. Então aqui ele entende que um vetor vai falar, cara, eu vou pegar e vou gerar uma array JavaScript normal. Então, por exemplo, se você estiver consumindo alguma biblioteca que ela só entende JavaScript, isso aqui é uma forma de você utilizar. Já vai ver isso aplicado também. E nota, né? Eu estou usando aqui muito... Eu estou avaliando as coisas no meu editor, né? Estou basicamente usando o REPL da mesma forma que a gente usa em Clojure para interagir tanto com o REPL dele, né? Quanto com o REPL do próprio browser. Mas outra coisa que é legal, que é o Figwheel, que eu comentei, por exemplo. Aqui é o componente, né? Estou criando um componente que ele renderiza uma div com Hello World. E daí, ó, aqui, ó, de novo, o React DOM Render é o código do próprio React. Então, estou chamando diretamente o React para ele renderizar esse componente. E usando aqui o Google Clojure para pegar o container dele. Agora, eu posso pegar aqui, alterar, por exemplo, só salvar esse arquivo, ele já vai, compilar, página errada. Ele já vai compilar e já vai recarregar. Né? O bar clássico. Certo? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar realmente dessa forma que eu estou aqui, né? Com o editor de um lado, com o browser do outro e de forma iterativa. A gente só vai codando, salvando e recarregando, né? Com live reload. Tem ferramentas hoje para o React, mas assim, para mostrar que a gente tem isso aqui, funciona de uma forma muito bacana em ClojureScript. Também vale mostrar aqui, né, que vocês já estão vendo pela aba, que é o DevCards, que a gente acabou comentando na semana passada, né? O que é a ideia do DevCards? É ter uma espécie de catálogo de todos os componentes. Então, por exemplo, eu criei aqui o Hello World. Legal, estou desenvolvendo aqui o Hello World. Eu não quero ter que ir de tela em tela ver como eles estão aplicados. Eu quero ter um catálogo de tudo que existe, de todos os componentes genéricos da nossa aplicação e vou trabalhando em cima deles, certo? Então é aqui, olha, por exemplo, eu criei o Hello Component, aqui o cartão do Hello Component, dei uma documentação para ele e eu renderizo. Então aqui, ó, aqui é essa outra página, que seria a página da aplicação, essa aqui é a página do DevCards. Então estou vendo todos os cartões que estão aqui em Fanfic Cards. E aqui, ó, Hello Component, que é o nome dele, a documentação e ele renderizado, né? É só um div com uma string. Então aqui a gente pode já começar a desenvolver coisas mais legais, né? Por exemplo, eu posso falar, cara, eu não quero, eu quero, por exemplo, passar aqui um parâmetro para ele, por exemplo. Eu quero fazer isso aqui, ó, subject DevCards. Não vai fazer nada porque ele não faz nada mesmo. E aqui no nosso componente, eu vou começar a usar esse valor, por exemplo. Vou pegar aqui, eu vou extrair o nosso subject. De novo, não se atém aos detalhes do OM em si, mas ao workflow. Peguei, DevCards, espera, não, tem que ter o hello, né? Faltou aqui, porra. Nossa, ó, legal, viu? Fui salvando, fui mexendo aqui, conforme cada passo que eu fui fazendo, eu já vou vendo já minha catálogo de todos os componentes, ver como que aquilo se comporta, como que aquilo, qual é o impacto daquilo
nos componentes, né? Cada minha alteração pode acontecer de eu pegar aqui e quebrar de vez tudo. Não quebrou? Legal. O que eu quero mostrar? Eu posso ter confundido aqui e, sei lá, não fechei, por exemplo, iniciei um vetor e não fechei, deu um erro, né? Daí aqui, ó, você vê, ele já não conseguiu compilar o próprio Figo, ele já vai te mostrar aqui, ó, então, ó, você não bateu o delimitador, né? Ele não conseguiu fechar o delimiter, que é o erro do compilador, né? Mas ele já mostra na própria página. Daí eu vou, poxa, não era para colocar esse colchete aqui. Legal. Já salvou, já recompilou, recarregou. E daí depois que eu estou contente aqui, já posso voltar para minha página e ver, aqui não tem estado, né? Então tem que colocar aqui. Show. Para pegar o feeling do workflow. Aqui eu tenho um componentezinho um pouquinho mais complicadinho, que já tem estado, tem interação, mas acho que para pegar aqui a ideia do próprio Figo, o Figo, o DevCards e como que funcionaria isso na prática, né? Como que você trabalharia com esse tipo de ferramenta. A ideia é essa. Algum comentário, alguma dúvida? Agora consigo ver aqui, ó, a listinha de participantes, tá bem grande, tem uma galerinha muito bacana. Não precisa ter medo, pessoal. Bem, botando aqui só então. Aqui tem esses slides já estão publicados, na verdade, né? Os da UPA. É o mesmo aqui, o nosso grupo. Yay! Mas aqui tem alguns caras legais para quem tem interesse de aprender. O ClojureScript Columns é muito legal, tipo de exercícios iterativos. Você faz isso no seu próprio browser, não precisa baixar nada. Como um livro aqui, eu recomendo o Break Closure, que ele é para Clojure, mas, de novo, o que você aprender aqui, você consegue transportar. A maior parte das coisas você consegue transportar para ClojureScript. Vocês já estão aqui, então acredito que devem conhecer já o Clojure Brasil no Facebook, o canal no YouTube, e para quem não está, né, tem o Clojure Brasil no Slack também, que é no Slack oficial da comunidade Clojure, que é bem legal. E é isso. Alguma dúvida? Vou adicionar aí na sua lista, porque eu assinei essa semana, já comecei a assistir os vídeos, que é do Lambda Island. Que é tipo, do Plexus? Isso. Que é muito bom. Tipo um Ruby Tapas aí, para quem é do Ruby. Elixir também tem um esquema desse de vídeos e tal. São vídeos rapidinhos. É legal porque tem... Se você é meio ruim de entender inglês falado, tem um transcript do vídeo inteiro, mas o cara fala super bem, super claro, e ele fala de tudo, assim, desde Clojure quanto ClojureScript. Atualmente ele está fazendo tá falando de Reagent, então se a galera está mais interessada em Reagent, ele começou a fazer uns vídeos explicando e tal, ele está fazendo um baby steps lá de um to-do list e tal, e ele vai fazendo step by step mesmo no desenvolvimento, então é legal pra caramba para você ver como funciona o workflow e tudo mais. E o preço é meio salgado, né? Mas se for aí converter do dólar pro real, vai dar uns R$45. Mas eu acho que vale a pena porque ele fala de tudo, tanto de ferramenta quanto front-end, back-end, fala de tudo. Então é bem legal.
Vale citar o Plexus, que é o nick dele, né? Não lembro o nome do rapaz. Mas é o cara desses vídeos, ele é o mantenedor de um template de ClojureScript, o template do Lineman para aplicação JavaScript, ClojureScript, que é o Chestnut. Tanto que ele usa ele para explicar, né? Então ele é um mantenedor dele. Bem bacana. Ô, Andrew, Falei. só uma dúvida, talvez eu não compreendi. Qual seria o workflow, vamos supor, se eu quisesse, sei lá, utilizar alguma coisa de JavaScript externo, assim, vamos pegar aí, tipo, sei lá, qualquer biblioteca aí que exista JavaScript, tipo... Sim, não saquei, tipo, você precisa de uma dependência de JavaScript, realmente faltou isso. Tipo, sei lá, se eu quero construir uma coisa em Ember, vamos supor, e usar ele aí dentro, ou pega um caso mais simples, esse foi muito, sei lá, a própria jQuery, vamos supor, algo assim. Não, tem um cara, quer ver? Deixa eu mostrar o próprio ROM que ele já tem aqui. Ó, tá vendo? É que aqui não sei se tá claro para todos, mas aqui é todas as dependências, né? Que eu tô vendo. Tem esse ClojureScript JS, né? É um site que é ClojureScript JS, que é meio uma pegada de Rails Assets. Eu já vi, tem para Java, que é o WebJars, que é a ideia do quê? Eles pegam eu acho que é o próprio Bower, não sei. Acho que é a própria coisa do Bower, e eles empacotam em algo que fica amigável para a ferramenta em questão. Então, se você for ver o próprio React, aqui ele já está feito desse jeito, né? Então, provavelmente no site, que aqui é uma dependência transiente, né? O próprio ROM já puxou para mim. Mas eu poderia colocar uma dependência lá no próprio Line, para quem é familiarizado, né, seria mais uma dependência aqui dessa organização, que é o ClojureJS, com a biblioteca que você quer. Porque o que tem, né? É que eu não quis entrar tanto nisso para não ficar tão esotérico, mas já para comentou, vou pegar esse aqui, Showdown, pode ser. É o Deps, não sei se ele tem aqui. Tá vendo? É só o JavaScript. Ele tem acho que é esse cara aqui, eu acho que é o Ext, isso. Isso aqui é uma ideia do quê? De externs. É meio que, assim, a grosso modo é como se fosse um hook. Você lembra que eu falei que o Clojure, o Google Clojure, né, o compilador do Google, ele só entende coisas que são feitas nos módulos dele, certo? Então toda aquela coisa de matar código, de mover código, ele só consegue fazer isso com o JavaScript dele, vamos dizer assim. Então, assim, a biblioteca teria que ser escrita dando suporte a isso. Deve você pegar um React, vai pegar esse Showdown, que eu não sei exatamente o que é. Ele, obviamente, não foi pensado nisso, né? Tipo, eles não deram de ombros pro Google Clojure e ele é feito usando qualquer outra coisa da comunidade de JavaScript. Daí, nesses casos, ele tem que ter esse arquivo de externals, que é meio como se fosse um mapinha falando, olha, é isso que existe aqui dentro. Daí que o Google Clojure faz. Daí, nesse caso, ele não vai saber, por exemplo, remover coisas não usadas, ele só vai incluir tudo, concatenar, o cara vai minificar, vai fazer, vamos dizer assim, o básico ele consegue fazer, só as features avançadas que não, mas ele vai incluir esse código e ele vai conseguir saber linkar, sabe? Tipo, olha, coisas que é do Google Clojure que estão usando aquilo, ele vai saber fazer esse link, né? Então, assim, para você usar uma coisa que é JavaScript externa, você precisaria ter um arquivo desse, né? Daí que é legal essa ideia do ClojureJS, que já é meio que um repositório que o pessoal faz o external e consegue empacotar a partir do baú. Que legal. Beleza.
Andrei, é só para contribuir aí com a pergunta esqueci o nome do cara, eu já Tomás. vi algumas pessoas, Thomas, eu já vi algumas pessoas, eu passei um pouco por isso também, que eu tô brincando com ClojureScript. A galera usando o NPM mesmo, instalando, sei lá, Express, essas coisas do Node.js, e usando com ClojureScript. Tem essa ligação também, só que eu vi que esse tipo de biblioteca fica fora do Google Closure mesmo. Porém, ó, todas as bibliotecas que eu testei do Facebook mesmo, o Facebook ele tem, além do React, ele tem o Draft, ele tem o Emitter, que é biblioteca só de dispatcher, eventos e tal. Todos eles suportam o Google Closure. Então, é uma coisa comum já, né? Não é tão maluco, não. Não é só a galera do Closure que, eles usam isso. É uma coisa comum, não é tão bizarro, não é tão bizarro. Só para contribuir mesmo. Pô, bacana, bacana. É que sempre que eu vi usando e quando preciso usar, foi na felicidade de ter já ele empacotado com externos e tal, né? Então eu sinceramente não sabia eu já vi acho que o pessoal falando teoricamente, talvez, mas não sabia que era praticado assim, não, de usar direto NPM. Bem bacana, bem bacana. Acho que acabou faltando aqui só por completude da coisa, que deixa eu abrir um terminalzinho aqui, ClojureScript build, production, então pode ir falando enquanto eu tô rodando aqui. Compiler, output dir, multiply distinct. Opa. Já sei. Sempre inverto os dois. Ó, aqui eu tô rodando a build de produção, né? Que seria a build de produção para mostrar para vocês só como que ficaria. Andrew ou André, vocês têm o link desse template que vocês comentaram do cara? Pego aqui, tá fácil. Compartilhar aí. Tem no chat aí. Aí. Aí tem os options lá, né? Você consegue escolher o que é. Por default ele vem on, mas você passa um option reagent que ele troca. Legal. Eu uso o template próprio do reagent também. Que também é... Aqui, ó. Então, só de novo passando. Você lembra que é o carinha de desenvolvimento, né? Que ele basicamente coloca as tags para sair incluindo todo mundo. E eu não sei se vai dar pau aqui no editor. Mas é a versão minificada dele. Então aqui, ó, tá o React, né? Que de novo, como ele é externo, então ele basicamente concatena só. Código feio. Em algum ponto vai ter ClojureScript. Mas já deu pra pegar, né? Que daí ele pega, ele renomeia as coisas, compacta tudo, né? Então por isso até que faz sentido aquele extern, né? Que eu comentei. Porque é justamente por isso, porque ele vai pegar e vai falar, olha amigo, não sacaneia o nome aqui não, porque eu vou querer usar o de fora. Tá aí embaixo mesmo esse código. Tá aí embaixo o meetup app.
Mas ó, isso aqui é o render nosso, né? O nosso render ficou o quê? Um NCKG. É isso que eu falo. Daí, por exemplo, o externo ele vai pegar e não vai bagunçar o nome da função. E daí ele gera aqui, por exemplo, source maps e tal. Eu queria mostrar com o Chrome, mas o Chrome meu não estava muito feliz com o Figwheel. Então, acabei mostrando no Safari, né? Mas, por exemplo, no Chrome, que ele tem lá o DevTools dele mais bacaninha, tu pega o source map, ele consegue mostrar ClojureScript no próprio browser, sabe? No próprio debugger aqui dele, você vai ver ClojureScript. Infelizmente, não vou conseguir mostrar, por causa que, como falei, deu ruim. Mas aí ele tem lá os plugins, tem os próprios plugins para você desenvolver com React, assim, fica bem legal. Tipo, é um ótimo complemento, assim, para a ferramenta. É isso, gente. Mais alguma coisa? Perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, experiências a compartilhar? Para quem tá no Mac e tem iPhone e tal, tem um cara bem legal para você brincar com ClojureScript, que é o Plank ClojureScript REPL. Manda aí. No caso, eu não sei se tem para Android alguma coisa, mas pelo menos no iPhone chama Replete, e o Plank no Mac, que é um REPL de ClojureScript. Ele, tipo, você quer, sei lá, prototipar algo, você quer escrever um script rápido, ou usar como script mesmo, você pode usar esse cara aí, que é legalzinho aí, para brincar um pouco, fazer algum experimento. Abre ele no terminal, ele abre na hora, porque não tem a JVM para carregar tudo. Então ele é super, super legal aí para brincar um pouco também. Dúvidas, sugestões? Boa tarde. Falando aqui é o Lucas. Beleza. Eu tenho visto que assim, a iniciativa desse grupo tem sido muito voltada para a introdução, né, para o pessoal mostrar como é que funciona, né, qual é esse novo paradigma da linguagem funcional. Mas o que eu tenho visto, inclusive, pouco para as outras linguagens funcionais também, é a parte da infraestrutura, né? Então, como é que as pessoas que utilizam funcional hoje em produção, como é que está sendo o fluxo delas, o pipeline, se mudou alguma coisa, se não mudou, né? Eu vi que o Andrew hoje ele demonstrou muito bem o workflow, né, do ClojureScript, fazendo as modificações e vendo localmente e tal, mas pro lado de produção, como é que o pessoal tem seguido, né? Qual a tendência que esse pessoal tem adotado? Lucas, assim, eu não vejo, assim, Clojure no geral, né? Além do ClojureScript, assim, acima do ClojureScript, né? Englobando tudo. Eu não vejo muito diferente do que seria com, sei lá, acaba sendo, acho que muito próximo do que seria com Java, né? Porque acaba sendo a plataforma Java. Então, por exemplo, cloud providers como Heroku, você pode rodar lá normalmente, né? Uma aplicação Clojure, tem suporte lá, tem guias explicando, assim, é bem tranquilo você pôr no Heroku. O que eu já vi o pessoal usar muito é AWS mesmo. Muito também como que é o Heroku da AWS? O Beanstalk, né? Isso, Beanstalk. Isso, Beanstalk, que inclusive ele tem até, eu nunca utilizei, mas tem um plugin pro Line, né, que é o Build Tool aqui, então você consegue lá, Line, Build, Deploy e Elastic Beanstalk. Daí ele já integra, já envia, empacota os artefatos e envia, né. Nesse caso aqui, o que é um pouquinho diferente do comum, do mais comum do mundo Java, é que no Java é comum você ter servidor de aplicação, né, um application container, né. Uhum. E aí você coloca lá os jars. Obviamente dá pra gente fazer desse jeito também, né, por causa que
é transparente, né? É só um jar, mas o que é comum, o que é mais comum eu ver no mundo Clojure, que é uma tendência do pessoal de Java, é fazer a ideia de Uber jar, né? Você tem um jar que tem todas as dependências lá e você roda como uma linha de comando, né? Você pega e ele roda e larga ele como um daemon direto. Mas nesse ponto, assim, tipo, além disso, assim, tipo, esses jeitos que tem de rodar, você pode rodar como daemon, pode rodar como application, mas fora isso, não é muito diferente do que seria você pegar e rodar numa infraestrutura Java tradicional, ou tacar num Docker, ou tacar num provider já mais plataforma, né, mais tipo Heroku ou Beanstalk. No caso de ClojureScript, eu já vi pessoas fazendo, né, eu não fiz isso, que eu fiz do jeito mais simples, que era a própria aplicação servir, né, os assets como todos, né, tipo desde o HTML, CSS e o JavaScript. Mas já vi pessoas que também acabam fazendo já um pipeline um pouquinho mais complexo, assim, que é bem interessante, que daí ele pegar esses assets estáticos e jogar, por exemplo, para um S3 servir numa CDN. Sim, entendi. Saca? Mas, assim, nesse ponto, você não está muito diferente do que seria, sei lá, você fazer em JavaScript direto, saca? Uhum. Não sei se te responde. Responde. Show. Ô, Andrew, e a parte de testes, assim, o recomendado é o padrão. Test check, ferramental é o mesmo de Clojure, no caso. Sim. É assim, ligeiramente, né? Porque a implementação vai mudar o namespace, que é Clojure S, né? No caso do ClojureScript, ele tem uma pegadinha, né? Até que eu não coloquei aqui para rodar, mas a pegadinha dele é que os testes, como que roda no ambiente já, tipo, o que acontece? Quando você roda um teste do Clojure Test e você põe para rodar, está lá o line teste dele, ele vai rodar no próprio processo da JVM. Certo? Tá. Só que quando você está fazendo ClojureScript, você já tem uma diferença que ele deve rodar num processo JavaScript. Tipo um Phantom.js ou o que seja. Então, assim, daí nesse caso você acaba tendo que colocar algum plugin, alguma coisa, tem um que chama, deixa eu escrever aqui, que é o line do, que eles chamam, que é para que daí você configura, porque daí é justamente para ter essa, vamos dizer assim, esse boilerplate a mais, que é subir um Phantom.js que seja, pegar um test runner, por exemplo, um Karma da vida, que seria um test runner de JavaScript, e pôr para rodar o código. Então, assim, como você escreveria o teste não é muito diferente mesmo, sabe? Vai ser questão de mudar o namespace. Em vez de ser Clojure Test, vai ser Clojure Script Test, sabe? Test check, você vai ter o test check, ele tem a implementação dele para ClojureScript também. Agora que a gente tem na próxima versão, né, do Clojure vai ter o Clojure Spec, o ClojureScript já tem Clojure Spec rodando, você também consegue integrar. Então, tipo, o ferramental é o mesmo, mas existe uma burocracia a mais para pôr para rodar, né, para configurar. Isso é uma coisa assim que eu acho que ainda não é uma história tão bonita do lado do ClojureScript, sabe? Porque é meio chatinho você pôr tudo isso pra rodar. Eu não cheguei para abrir o código aqui disso daqui. Eu sabia que tinha, mas aí eu fui abrir aqui, na documentação não fala nada. Mas dentro do DevCards ele tem uma parte de teste e dentro do core ele tem um DevTest. Né, ele tem um runner dele, se não me engano. Isso. Aí ele mostra o teste tudo bonitinho no próprio card, junto com a documentação da UI, o que é legal também. Mas aí eu só queria saber, mas aí precisa ver o código aqui, porque documentado não tem nada, se ele roda na JVM mesmo, se ele roda Não. Daí o lance é que ele vai rodar no próprio browser, né? Vai rodar no Ele browser. vai mostrar e vai reportar no próprio browser, que é um workflow meio, assim, eu já rodei isso em Rails, por exemplo, né? Que os testes, né, rodavam no browser, né? Porque no fundo, assim, a interface roda no browser, então os testes rodam no browser também. Mas isso aí fica um pouquinho mais chato quando você pensa em um cenário de CI. Exato. Né? Porque a CI você vai estar headless, né? Daí é por isso que acaba caindo esses plugins, essas maracutaias a mais para você conseguir fazer isso. Show de bola. Dúvidas? Mais além?
então é isso. A gente vai encerrar o meetup aí. Só comentando, André, tipo, tá na gravação ainda, né? Mas... Não, perfeito, é bom mesmo. É vocês aqui ou qualquer amiguinho internauta que estamos ligados além do tempo e do espaço através dessa gravação. Tenho não só o meu contato, mas o contato do grupo todo aqui, né? Para todo mundo aqui no Meetup. Então, qualquer dúvida, sinta-se à vontade. Sim. Até para falar, se alguém tem interesse de fazer alguma talk aqui, só entrar em contato comigo. Eu tô em todos os meios aí, tanto no canal do Clojure Brasil, no Slack, quanto no grupo do Facebook, no Twitter. Vocês procuram lá por André. Aí vocês me mandam uma mensagem, a gente troca uma ideia. Para a semana que vem, né? Deixa eu pegar o calendário aqui, pegar a data certinho. Calendar. Dia 16, a gente ainda está definindo se vai ter uma talk. Se não rolar a talk, a gente vai voltar com o Dojo mesmo. E a gente gostaria de receber feedbacks até de como que, sobre o horário e tudo, se está rolando legal, porque a gente fez essa votação e sábado 1 hora ganhou, mas mesmo assim fica aquele clima, será que tá bom mesmo o horário e tal? Então qualquer coisa, só entrar em contato, manda uma mensagem lá, fala, pô, André, o horário não tá legal por causa disso. A gente troca uma ideia e a gente vê se dá para melhorar isso daí. Ou se tiver sugestões do que fazer no próprio Meetup, né? E aí é só entrar em contato aí, a gente troca uma ideia. E é isso aí, então, pessoal. Aí provavelmente semana que vem vai ter uma talk ainda. Eu vou confirmar segunda-feira. E aí no Facebook, no Twitter, no canal do Slack, eu faço um anúncio lá para vocês ficarem por dentro. Beleza? Encerrar aqui a gravação.